Jesus decide ir àquele ambiente, ir para aquele lugar, para cumprir um propósito maior. Os discípulos não conseguem entender. Interessante notar que o nome Gadara, no seu sentido original, significa cercado ou fronteira. E para chegar em Gadara, Jesus enfrenta com seus discípulos uma tempestade, algo contrário, porque o mundo espiritual não queria que ele chegasse lá. Mas interessante, pastor Jader, que com vento, com tempestade, com demônios, ou o que quer que seja, uma só palavra de Jesus resolve a questão, e Jesus chega exatamente onde ele disse que chegaria. Alguém já entendeu a palavra? Eu já estou pregando. Quando Jesus determina algo sobre a sua vida, pouco importa o que vai se levantar. Podem ser pessoas, podem ser grupos, pode ser o próprio diabo. Nós precisamos entender que a voz soberana de Jesus é o suficiente. Existem pessoas que se preocupam porque a maioria está contra, porque um grupo não aceita, porque existe um grupo de pessoas que está trabalhando de forma contrária, e aí vai se apequenando. Se Jesus disse que o lugar é o outro lado, vai descansar a alma e se preparar, porque grandes coisas Ele vai fazer do outro lado. Vão haver momentos que você chega com o barco completo, vai haver momentos que você chega nadando, ou segurando um pedaço de tábua como Paulo, mas que você chega. Não, alguém já entendeu, vou melhorar, me ajuda aí. Olha para alguém perto de você e diga assim, que você chega. Talvez o barco não chega, mas você chega. Talvez chega até sem barco e sem nada, como Jonas. Estava indo para o outro lado, mas consertou no meio do mar. Aí Jesus manda um Uber, peixe, para levar ele para o lugar certo. Mas que chega. Confia no Senhor. Confia na palavra que Deus disse ao seu respeito. E interessante porque Jesus mira o outro lado. Ele diz assim, eu vou em Decápolis. E Jesus avisa. Tudo que você fala publicamente é ouvido por pessoas e também no mundo espiritual. O príncipe das potestades do ar é o diabo. No ar existem demônios. Mas não é para a gente ter medo, é só para ter consciência. O que você publica, eles também sabem. Quando Jesus diz, nós vamos para outra margem, os demônios ficam ouriçados, dizendo assim, peraí, aqui na Judéia é o território dele, mas Decápolis é nosso. É uma região de profunda idolatria. O helenismo impera. E o nome da cidade, Jesus podia ter entrado por outro lugar, mas Jesus escolhe Decápolis, que é justamente o nome, fronteira. E aí Jesus está dizendo assim, não importa qual o tamanho da alfândega ou o tamanho do muro, eu estou chegando. No mundo espiritual os discípulos não entendem o recado, mas Jesus está dizendo, eu vou colocar o pé lá em Gadara, porque no mundo espiritual eu estou mandando um recado. Começou a obra. Aquilo que desde a fundação dos séculos estava prometido, aquilo que o diabo recebeu como promessa, porque até o diabo tem promessa. Deus o Pai diz para ele, vai levantar um, que vai nascer do ventre da mulher que você enganou, e ele vai pisar a sua cabeça. Quando Jesus diz, eu vou pisar em Gadara, Jesus está dizendo, eu quero que fique claro no mundo espiritual, eu cheguei. Mas antes de seguirmos para essa particularidade do que Jesus vai fazer, eu quero voltar um pouco com você para conectarmos a mensagem da manhã. Porque existe um problema aqui. A tempestade que surge no mar faz com que os discípulos se sintam perdidos e permitem que tempestades internas aconteçam. Tempestades internas que faz com que Jesus, olhando para eles, pergunte, por que vocês são tímidos assim? Por que vocês se sentem menores? Por que vocês se apequenaram?
E algo importante que os discípulos pensam, eu quero que você entenda, é que quando a gente permite tempestades internas surgirem, quando a gente turba o coração, desobedecendo a palavra, a gente vai deixando de crer em Jesus. E nós vamos abrindo uma porta para que o diabo entre. Porque o contrário da fé é dúvida. E o inimigo sempre vai ter um vento, uma onda, para que a gente receba a semente da dúvida. E algo difícil que acontece é que a primeira coisa que eles fazem é questionar o amor de Deus. O Senhor não se importa? Mas mais do que questionar internamente, eles exteriorizam. E aqui é algo diferente que eu quero que você guarde, é uma reflexão nova. Eles estão jogando a culpa em Jesus. O Senhor não se importa, nós estamos morrendo. Alguém te traiu, aí você vem, o Senhor não se importa, olha o que estão fazendo comigo. Alguém se levantou contra você e a gente vai ficando bravo com ele. O Senhor deixou passar por isso. Alguém te causa um mal e você vai brigar com Deus. Mas o Senhor está permitindo eu viver por isso, eu passar por isso. Eu sou crente, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou obreiro, eu sirvo a sua casa e o Senhor está me deixando passar por isso. Alguém está me ouvindo? E Jesus está quieto. Porque Jesus não está deixando ninguém passar por isso. É algo que está acontecendo. Mas Jesus permanece com eles. A mágoa até teria razão se Jesus os houvesse deixado, se Jesus os houvesse abandonado. Mas Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu não deixei vocês. O mar está te agredindo, mas eu não deixei você. O problema chegou, mas eu não deixei você. A doença chegou, mas eu não deixei você. O desemprego chegou, mas eu não deixei você. Se levantaram contra você, mas eu não deixei você. Um exército contrário está te cercando, mas eu não deixei você. É uma questão de percepção. Eu venho essa noite, como a primeira palavra da noite, dizer: guarda o teu coração para não culpar Jesus por algo que está acontecendo, por alguma circunstância ruim que se levantou. Ao invés de culpá-lo, seja grato, dizendo: apesar de os homens terem me abandonado, o Senhor não me abandonou. Apesar dos homens terem me injustiçado, o Senhor é o Deus de justiça e está comigo. Apesar de tudo de mal que eu estou passando, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ramanda Kandarabaha. E você vai entender porque eu estou insistindo nisso. Porque culpar Deus, atribuir a Ele a culpa dos problemas que vão surgindo, abre uma brecha enorme para que as tempestades de fora gerem filhos do lado de dentro da gente. Se você perceber, a tempestade no mar gera medo neles e eles murmuram. É um primeiro passo do afastamento. E quando ele chega em Gadara ele encontra um homem que está cercado de demônios. Alguém está ouvindo? Um homem cercado por demônios? Não, é um homem possesso. Logo os demônios não estão ao redor, os demônios estão. E se eles entraram é porque alguém abriu a... Certamente não entraram 6.000 demônios de uma vez. Mas a porta é aberta por uma mágoa, uma decepção, uma quebra de aliança, um acordo errado, um desejo impróprio. E aí a porta abre, aí entra o primeiro. Não é tão complicado. Mas ele vai insistindo, e as tempestades aumentam, e à medida que elas crescem, ele abre mais portas, até que uma legião de demônios se aposta de tal forma
que desfigura o homem. Se você percebeu o texto, esse homem tinha uma casa quando ele era normal, quando ele estava vazio desses demônios. Mas quando os demônios lhe possuem, a casa dele agora é o cemitério. Esse homem não tem mais ninguém com ele. Ele mora em meio às sepulturas e ele faz mal para si mesmo todos os dias. Alguém está aqui? E Jesus estava do outro lado, pregando a sua palavra para uma multidão de pessoas. Mas de repente ele chama os seus discípulos e diz assim: nós precisamos ir do outro lado. Talvez na lógica humana as pessoas diriam: qual é o tamanho do evento que tem lá? Quantas pessoas estão esperando para ouvir a mensagem lá? Qual é o tamanho do público que vai receber Jesus do outro lado? Talvez alguém até pudesse dizer: tem mais de 6.000, só não vamos explicar o que é. De um lado ele tem uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Do outro, ele tem 6.000 demônios esperando ele. Mas a Bíblia nos diz que ele insiste dizendo: nós vamos lá. Olha para alguém perto de você e diga assim: para Jesus todo mundo importa. Eu acho que você não entendeu isso. Para Jesus existem vidas, não existem rótulos, não existe a história, não existe aquilo que o diabo fez. Para Jesus interessa o que Ele é poderoso para fazer. Se fosse na ótica humana, ele diria assim: não, aqui tem gente muito mais merecedora para eu salvar, gente com mais potencial para eu ganhar para o reino, gente mais importante. Talvez se fosse uma avaliação, os discípulos diriam: jamais, ali não vale a pena. Aliás, nem dá, porque já tentaram ajudar esse homem, ele não consegue, ele não muda, ele só vai de mal a pior. Mas Jesus não pede a opinião de ninguém, Jesus não faz avaliação nem votação, Jesus só chama os seus e diz assim: nós vamos lá. Eu decidi ir lá, e é por isso que estamos aqui reunidos em nome dEle, porque o mundo pode ter desistido de nós, as pessoas podem ter dito: não tem mais jeito para ele ou para ela, mas Ele escolheu ter misericórdia de quem Ele escolhe ter misericórdia, e os braços dEle continuam estendidos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.